Olá, meus queridos, seguimos com mais uma videoaula sobre a cultura do coqueiro. Agora eu vou falar para vocês sobre implantação do pomar, do coqueiro. Essa é uma aula bem interessante que o coqueiro, assim como outras palmeiras que também pode se fazer essa implantação, ela tem na verdade elas têm uma peculiaridade que é o sistema de arranjo de plantas, e a gente vai entender isso um pouco mais na frente, tá? Primeira coisa para a gente implantar um pomar, mudas, né? Como que eu vou conseguir essas mudas? Eu vou fazer, eu tenho as matrizes, eu já tenho, né, um plantio e quero, aumentar, quero perpetuar. Então, se não tiver, né, a gente sempre preza aquela situação de adquirir mudas de viveristas idôneos, né, que são as mudas certificadas. Como a gente não tem, basicamente aqui no estado só tem um viveiro de muda certificada, que é lá o de mudas cítricas em Rorainópolis. Então, o que a gente tem, né, que fazer é buscar, né, plantas, matrizes livres de doenças, né, vigorosas e tudo mais, e produzir as nossas próprias mudas, né? Se for para comprar em si, essas mudas sairá um pouco cara e você também não tem a procedência dessas mudas. Então é melhor mesmo você fazer a muda, tá? Essas mudas, gente, elas estão aí mais ou menos num ponto ótimo quando elas estão entre 50 e 70 centímetros, tá? E elas estão aí em torno de 6 folhas por aí, que isso, se for tratada bem, adubada, irrigada, elas vão em torno de 6 meses, essas mudas não irão estar nesse patamar. Lembrem-se sempre, levar para o campo somente aquelas ausentes de sintomas de deficiência, pragas e doenças, tá? O que eu prezo, o que eu falo para vocês é: façam a produção de mudas de tal maneira que você possa ficar com elas o maior tempo possível no viveiro, né, dando uma condição de crescimento a elas sem, né, atrapalhar o crescimento. E você ir lá e levar essa planta para o campo já grande, né, já vigorosa, e aí ela vai sofrer menos no campo por planta daninha ou por estresse hídrico, tá? Como que eu vou escolher uma planta matriz, né? Tem aqui alguns critérios. Isso é um fator importantíssimo, não somente para o coqueiro, mas todas as plantas que vocês forem propagar por semente. E aqui está um caso, né? Dentro da nossa fruticultura, a grande maioria é por partes vegetativas, né? Uma propagação assexuada, que a gente fala. Só que para o coqueiro, assim como outras espécies aí, que é impossível fazer essa propagação via assexuada, então tem que ser por semente mesmo. Então o que acontece? Você tem que escolher matrizes que tenham aquelas características que você busca, tá? Saindo do ponto de vista nutricional, né? Isenção de praga, doença, né, e tudo mais, o que é que a gente tem que escolher? Matrizes, principalmente para o coqueiro, se você vai utilizar aí para produção de água, né, consumo in natura, então aqui tem umas características interessantíssimas, olhem só, né? Vocês notem, olha, primeira coisa, né? Aspecto nutricional, né? Já fundamental, por aí. O segundo critério é precocidade. Vejam essa planta, né, do lado inferior direito, a precocidade dessa planta. Vejam isso. Os cachos arrastando no chão, né? Uma planta dessa deve ter em torno de 2 anos e meio. Então é uma planta extremamente precoce, né, e já está produzindo cachos com uma grande quantidade de frutos. Terceira coisa no caso agora, tronco ereto, né, o tronquinho reto, não pegar aquelas que com tronco curvo, porque pode ser uma característica genética e as outras plantas podem, via semente, pode também adquirir. Pragas e doenças eu já falei. A outra coisa, grande número de folhas. Mas por que o número de folhas é importante? Uma planta, enquanto mais folha tem, maior é a capacidade fotossintética.
Quanto maior for a capacidade fotossintética, isso é igual a uma fábrica, né? Quanto maior a fábrica, maior a capacidade produtiva. É para ser assim, né, no caso. Então isso implica que a planta ela pode produzir mais frutos, tá? Então, grande número de folhas. Grande número de cachos, né? É aquela planta que produz cacho assim, solta folha com grande rapidez e com isso também produz um grande número de cachos em pouco espaço de tempo, né? Grande número de flores femininas. O que é isso? O coqueiro, no cacho, quem já teve a curiosidade, você irá perceber. O cacho do coqueiro, né, ele sai com várias flores, só que essas flores são masculinas e femininas já ali no mesmo cacho, né? Você irá notar que as flores femininas, as que vão gerar os frutinhos aí, né? Ela é tipo uma bolinha de gude quando ela é novinha, né? Esbranquiçada, porque fica esbranquiçada e o cacho quando é novinho. Ela, na ráquila ali do cacho, ela é toda esbranquiçadazinha. As outras flores que são menorzinhas, bem minúsculas, né? Também esbranquiçadazinhas, elas são as flores masculinas, elas estão ali só para liberarem o grão de pólen, tá? O que acontece aí, gente? Nessa situação, a gente preza por flores que tenha maior número de flores femininas. Porque o maior número de flores femininas é uma condição de gerar maior número de frutos. Então tem essa situação aí. Porque tem plantas que são tratadas, são cuidadas, são ausentes de praga, de doença, tudo mais. Só que são plantas que por uma condição genética, ela coloca o cacho, mas ela gera poucos frutos naquele cacho. Acontece muito isso. Só que tem outras que colocam uma quantidade enorme de coco, né? Essa foto aí no lado do direito superior, vocês notem isso daí. Olha a quantidade de coco que tem em um único cacho, né? Uma condição gigantesca. Então tá isso daí. Então o que acontece aí? Ó? Uma outra situação é o formato do fruto. Para a condição de comercialização do fruto in natura, é ideal que as plantas elas tenham esse formato redondo. Então, o ideal são plantas que os frutos eles são arredondados, né? Nossos coqueiros anões em si, ele já tem essa característica do fruto ser arredondado. Só que tem plantas que têm os frutos mais arredondados ainda do que outras. Então, tomem cuidado com esse critério também. Se você seguir todos esses critérios aqui, com certeza você terá também plantas de qualidade mais na frente. Né? Suas mudas irão gerar aí plantas de superior qualidade. Como que eu faço para coletar os frutos para produção de mudas, né? Os famosos frutos sementes? Desde a abertura do cacho ali, que acontece a antese, assim como lá no açaizeiro, até esse fruto estar apto a ser ideal para a gente produzir, seja semente para a produção de novas mudas, isso vai durar aí em torno de 11 a 12 meses. Tá? Então, de 11 a 12 meses depois que saiu lá o cachinho, que formou o fruto, de 11 a 12 meses esse fruto já está apto a você colher ele para produzir semente, que é para perpetuar a espécie, produzir muda. O que acontece aí? Qual o ponto de colheita, né? O ponto ideal depende, tá? Sobretudo, você vai perceber essa coloração amarronzada e, sobretudo, o que você vai notar é uma perda acentuada, né, do peso, em virtude de que o coco ele começa a secar e com isso você começa a notar essas estrias, né, paralelas aí no sentido longitudinal do fruto. Então ele começa a ficar bicudo, né? O que antes era um coco arredondado, você pega aí principalmente esse coco aí, o coqueiro anão, ele quando verdinho ele é arredondado. Só que quando ele começa a secar, ele vai ficando bicudo, né? Então ele vai se alongando por conta da perda de água. Então você tem essa imagem aí na sua direita, né, que já é o estágio final do coco seco, e na extrema esquerda o verde ainda, mas só que esse verde ele já está entrando num processo de perda de água, né? Então qual é o ideal? O ideal é esse do meio. Então quando ele começa a ficar nessa tonalidade aí amarronzada, você saiu do verde, né? Saiu dessa tonalidade verde característica,
e o coco já entrou no seu processo de maturação já acelerada. Então isso daí ele já começa a quê? A desligar-se da planta mãe. Então não tem mais o transporte de seiva em si da planta para o fruto. Então ele começa a cortar esse transporte. A partir do momento que isso aí começa a ser cortado, já era, né? Então, uma vez esse transporte sendo cortado, o fruto está apto a ser perpetuado, certo? E aí, eu pego esse fruto e já posso plantar em qualquer lugar? Não. O que acontece? Preza-se, quando você pega um fruto que ele está no estágio desse do meio aqui, começando a secar literalmente, o que você tem que fazer é esperar aí, colhe ele, deixa ele uns 10, 15 dias na sombra, porque ele vai acelerar esse processo aí de secamento, né? Depois disso, o que é que você faz? Aqui, eu não encontrei imagem, eu peço desculpa para vocês, eu não encontrei imagem desse coco, ele cortado seco, para produzir a muda, para plantar desse jeito aí. Então eu peguei um típico, que é como as pessoas fazem para o consumo in natura, para tomar água, que é simplesmente cortar, né, as duas pontas aí no sentido longitudinal do fruto. Então corta a parte de cima, corta a parte de baixo. Tira só um pouco da casca, né? A parte de cima e a parte de baixo. Lembrem-se, a parte em si lá dentro do caroço, vamos assim dizer, ele vai ficar intacto, tá? Que é a própria semente lá dentro. Isso aqui é o fruto. A semente está lá dentro. É a parte daquela estrutura lá mais dura, que é a parte ali da semente em si, o revestimento, e a polpa lá dentro, que é a copra, né? Então isso daqui é o fruto. Então lembre-se, tirar somente essa parte da casca, né, superficial aí do fruto, em cima e embaixo, para fazer o plantio desse coco, tá? Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque facilita a penetração de água, né? Ao facilitar essa penetração de água nesse fruto, vai fazer com que a planta germine mais cedo, tá? A semente germine mais cedo. O que acontece aí quando eu não tiro? Quando você não tira essa cobertura do coco, eu vou mostrar aqui esse coco seco, ó. Nesse coco seco aí, essa cobertura do coco, gente, faz com que esse material aí ele tenha uma grande quantidade de lignina, né? Lignina é tipo uma gordurazinha, vamos assim dizer, né? Os famosos polissacarídeos da vida aí. Então a lignina ela é hidrofóbica. O que é isso? Ela não permite o que a água adentre aí, infiltre. Ela é impermeável. Quando você faz isso, você diz, oxente, mas como é que então a planta germina? É porque ao longo do tempo, se você coloca esse fruto do jeito que está aí no solo, ao longo do tempo, os micro-organismos vão tentar decompor esse material, porque é um material seco, né? Então os micro-organismos vão degradando essa lignina aí e vai facilitar a penetração de água. A gente acelera o processo cortando. Então você vai cortar em cima e embaixo, você acelera aí esse processo, certo? E aí, depois de feito isso, como que eu planto? Bom, temos a opção de fazer viveiros, igual está aí do lado esquerdo, tá? Diretamente no chão mesmo, sem um padrão em si de tamanho, tudo mais. É uma opção, se você não tem, pode ser feito, tá? E nós temos uma condição aí desse de direito, né? Que é um canteiro já mais tecnificado. Então, né, você deixa aí no máximo aí 1 metro por aí, né, de largura em si, para facilitar os tratos culturais, principalmente de planta daninha, quando estiver nascendo, para você controlar. E aí, o que acontece? Como que eu deixo esse fruto aí ao nível do solo? O ideal é você deixar só um pouquinho de nada do lado de fora, tá? Um pouquinho de nada do lado de fora você vai, né, deixar. Percebam que essas duas imagens aí, o pessoal não fez o corte, tá vendo? Que não tem o corte feito da parte da casca. Vai germinar? Vai, sem problema nenhum. Ele demora mais um pouco, mas germina, tá? Não tem problema não.
Outra situação é que ao você fazer o corte, você facilita, né, a emergência do ápice aqui da planta. Você nota nessa imagem aqui do lado esquerdo, tem umas plantas que estão saindo meio tortas, meio com dificuldades, né? Aqui a gente pode perceber uma delas, ó. Então, você vai fazer esse corte exatamente para facilitar isso. E aí, como é que eu deixo a nível do solo? Eu deixo só um pouco, né, da parte de onde vai, que é o olho que a gente chama, né? De onde vai sair o olhinho da planta aí, que era a zona de inserção no cacho em si, onde estava pregado ali na ráquila. Então você vai deixar só um pouquinho do lado de fora, o restante do fruto todinho, né? De baixo mesmo, coberto por solo. Certo? Bom, e aí a área? Onde é que eu vou plantar isso, né? Qual aí? A gente tem a escolha da área. Às vezes eu digo, rapaz, a área é a que tu tiver. Porque só porque tu vai plantar, tu é obrigado a vender o teu local para ir plantar em outro, né? A não ser que seja uma condição assim de realmente não tem como plantar. Assim, eu tenho uma área que alaga direto, eu vou plantar coco? Não, vai plantar arroz, né? Então, fora isso, a gente tem que saber trabalhar com o que temos. Então, essa condição de, tem que escolher áreas assim, assim, assado. A gente tem que saber trabalhar com o que tem, né? Isso aí é um fato. Se você puder escolher, melhor ainda. E dentro da sua área que você tem, se você puder escolher os locais melhores, aí pronto, né? Resolveu o problema. Só que nós temos que aprender a trabalhar com o que temos. Essa situação de escolher a área, porque você tem que escolher terrenos assim, você tem que escolher assim, aí você diz, mas eu não tenho. Eu vou vender o que tem e vou comprar uma desse jeito. Tem que saber trabalhar com o que tem. Primeira coisa, gente, tá? Primeira coisa, há na literatura uma condição que diz assim, escolham áreas de relevo, né, plano, não sei o que, ou então moderado, né, um pouquinho só acidentado. Mas aí eu não tenho áreas desse relevo, igual essa imagem aqui da sua esquerda. Então, se eu não tenho, você tem uma área que é acidentada, posso plantar? Pode, sem problema nenhum. Aqui tem uma área de coqueiro acidentado aí nesse lado, na esquerda, perdão, esquerdo não, direito. Tá numa área acidentada? Tá. O negócio é você saber trabalhar com ela. Planejar o sistema de irrigação para não ter aí interferência da declivosidade aí. Então, declividade, perdão. Então aí o que é que vocês irão fazer? Adaptar-se à condição que você tem, tá? Eu só peço, e isso daí é uma regra não só para coco, mas todas as outras frutas em si que vocês irão plantar, né? Não somente fruta, mas principalmente frutas, a condição de fonte de água, tá? Fonte de água. Por que fonte de água? Porque como vocês já viram em aulas anteriores aí, que eu expliquei sobre a condição de necessidade hídrica da planta, ela é gigantesca, então em torno de 150 litros de água por dia. Então se você não tem água em quantidade, né? Então se você não tem água numa grande quantidade, então é um problema. Porque se você tem aí, olha só, se você tem uma planta que ela necessita de 150 litros de água por dia, em 1 hectare plantada em espaçamento de 8 por 8 por 8, um exemplo, né, que é um espaçamento que pode ser utilizado principalmente para coqueiro híbrido. Num espaçamento utilizado de 8 por 8 por 8, a gente vai ver isso mais na frente, vai dar 180 plantas. 180 plantas, gente, há uma necessidade de 150 litros de água por dia, dá 27 mil litros de água por dia, ou seja, 27 metros cúbicos. É muita água, isso em 1 hectare. 1 hectare. Aí tu imagina aí, tu tem umas 5 hectares de coqueiro, o quanto de água que tu vai ter que precisar para irrigar. Então é assim, pensou em plantar coco, pense sempre na água, tá? E aí outra coisa, não somente essa condição da água, mas de fácil acesso. Tá? Pensem bem antes de implantar grandes plantações em áreas de difícil acesso ou que você vai ter dificuldade para escoar a produção. Porque uma condição dessa de um coqueiro aí, uma plantação de coco, para ir lá colher, o comprador não vai buscar aí menos de uma carreta fechada não, tá?
Eu morei num local que produzia muito coco, se chama São Gonçalo, na Paraíba, e eu cansei de ver aquelas carretas bitrem paradas lá na beira de um plantio, tá? Sai de lá completa, lotada, porque só compensa se for desse jeito, para quem está comprando. Então o que acontece? Se você não tem estrada, não tem ponte que dê para um tipo desse de transporte, esquece, tá? Vamos procurar fazer outras coisas então. Ou então melhorar a condição da infraestrutura, né? É uma outra possibilidade de acesso. Vamos lá. Como vou preparar essa área, né? Primeira coisa, todos os solos, se for abertura de área em primeiro ano, sempre é bom fazer aração e gradagem. Sempre. Se vai abrir, se é uma área nova, aração e gradagem. Eu falei isso também lá na aula do açaizeiro, né, da implantação. Porque o solo ele já tem uma compactaçãozinha natural. Não é muito grande, mas mesmo assim já é um pouco compactado. Então você tem que fazer essa aeração inicial aí, né? Então você tem que fazer primeiramente, antes de tudo, aração e gradagem. Depois, né, faz-se calagem para controlar pH. Ah, mas e se o solo não necessitar? Aí não faz, mas nossos casos aqui são raros, né? Mas tem que fazer a aplicação de calcário, tá? E essa aplicação, o ideal é em toda a área. Não fazer somente na cova. Por que eu não vou fazer somente na cova? Porque com pouco tempo as raízes do coqueiro tomam de conta de toda a área. Então não vai ser eficiente você fazendo somente na cova. Correto? Como que eu vou fazer a marcação? Aí sim, o que eu falei aqui que é uma peculiaridade das palmeiras. O que é isso, gente? A marcação da área, para algumas espécies palmeiras, tipo o dendê, o coqueiro, né? O pessoal faz muito nesse estilo de plantio. Que nada mais é do que um sistema que utiliza-se de um espaçamento em triângulo equilátero, né? Vocês lembram aí que o triângulo equilátero é uma figura geométrica, né? Que ele tem os três lados são iguais, né? Ele tem a mesma distância entre os três lados aí, correto? Então é um triângulo equilátero. Ele tem os três lados iguais. Então o que acontece aí? Por que é que eu não planto em quadrado, né? Igual o pessoal faz com os outros plantios aí, o espaçamento normal, igual a gente estava falando lá no açaí, de plantar 5 por 5. Eu posso plantar o açaí desse jeito? Pode e deve, tá? É interessante também. O que acontece aqui? Nesse tipo de plantio, uma primeira situação, a equidistância entre as plantas faz com que elas absorvam maior energia, né, solar, maior radiação. E com isso tenha uma maior eficiência fotossintética. Mas por que isso? Você plantando num triângulo equilátero desse jeito, as plantas ficam equidistantes. Todas elas irão ter a mesma distância de uma para a outra. E ela fica com uma posição de carreamento em 3 sentidos. Então você tem 3 opções aí de carreamento dentro do sistema de plantio, certo? Então o que acontece aí? Nesse sistema você tem um aumento de aproximadamente 15% a mais no número de plantas de que se você plantasse no sistema quadrado. Tá? É assim que funciona. Se fosse no sistema quadrado, era como se a gente estivesse tirando uma plantazinha aqui do meio, né? Claro que aí, como é no sistema quadrado, a gente vai diminuir esse espaço aqui entre as plantas. Só que o que acontece é que, como se fosse no sistema quadrado, você estaria plantando, digamos, um espaçamento desse se fosse 8 por 8 por 8. Você estaria plantando apenas 8 por 8, então é 8 por 8. Então, basicamente, a planta do meio iria sair daqui, tá? O que acontece? Quando a gente planta nesse sistema aqui, nós temos uma vantagem que é um número maior de plantas em uma mesma área. Então, aproximadamente 15% de plantas a mais a gente tem nessa mesma área aí, correto? Vamos lá. Então, aqui tem uma marcação da área, tá? Com um exemplo para vocês praticarem.
Tá? Isso daqui é questão de prova, vou logo avisando para vocês, então pratiquem. Eu não vou pedir simplesinho do jeito que está aqui não, mas eu vou pedir uma pergunta a respeito disso daqui, tá? Questão de prova, muito importante isso daqui. O que acontece? Olha aqui o espaçamento de um plantio para coqueiro híbrido, 8 por 8 por 8. 8 por 8 por 8 vai dar 180 plantas no hectare. Como que é? Como que a gente faz esse cálculo? Tá? Aqui a gente tem mais ou menos um croquis da área e a gente tem os triângulos, ó, tá vendo? O coqueirozinho e os triângulos aí fazendo essa delimitação aí. Para todo lado que você puxar vai dar um triângulo, então é tudo perfeitamente calculado aí nesses triângulos equiláteros. O que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é calcular a altura entre uma fileira de plantas e a outra. Por que você tem que calcular a altura? Porque a altura ela é diferente desse espaçamento entre a planta e a outra. Então, a altura ela vai ser sempre menor do que a distância entre uma planta e outra aqui. Por quê? A distância entre uma planta e outra é 8, né? Então, estou usando um triângulo equilátero, a distância daqui para aqui é 8. Só que a distância dessa fileira para essa outra fileira aqui, que a gente chama de altura, então essa distância não é 8, ela sempre vai ser menor que 8, certo? Como que a gente vai saber qual é a distância? A gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Em altura é igual a L, L é o espaçamento, então é 8. Você está dizendo que é 8 por 8 por 8, então o espaçamento é 8. Então a altura é igual ao espaçamento, que é 8, vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Pronto, é essa formulazinha. Como é que você faz? A altura é igual. Quem é L é o espaçamento. O espaçamento quem é? 8. Tá? 8 vezes quem é a raiz quadrada de 3 é 1,73. Então, primeiro você tira a raiz quadrada daqui para depois multiplicar pelo 8, tá? Então, 8 vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,73, e vai dar um valor x. Depois desse valor x, você divide por 2. Ao dividir por 2, você tem a altura, que é 6,92. Então, ó, a distância entre essa fileira e essa fileira de plantas aqui é 6,92, tá? Bem menor do que a distância entre uma planta e outra aqui no triângulo, que é 8, correto? Então, essa é a primeira, o primeiro valor a ser encontrado. Depois que você encontra essa altura, você vai encontrar o número de plantas por hectare. Como que você vai fazer isso? Então, o número de plantas por hectare é igual. 1 hectare são 10 mil metros quadrados, né? Então, aqui, ó, os 10 mil metros, né? Está aqui. 10 mil metros quadrados dividido por quem? Por L, que é o nosso espaçamento. Então, é 8, né? Nosso espaçamento é 8, a gente já viu aí. Tá? Então, ó, 10 mil metros dividido pelo espaçamento vezes a altura que você acabou de encontrar. Então, primeiro você faz essa multiplicaçãozinha aqui de baixo. Então, você vai, ó, 8, que é o espaçamento, vezes a altura, que é 6,92. Pega 10 mil e divide por esse valor aqui que deu dessa multiplicação. E isso vai dar 180 plantas em 1 hectare. Tá? 180 plantas. Para vocês terem uma ideia de como que aumenta o número de plantas, eu vou fazer um cálculo bem simples, que é como se fosse em um espaçamento normal, de 8 por 8, né? Então, se você pega 8 por 8, vai dar 64 metros quadrados, né? Então, 8 por 8, então uma planta ocupa 64 metros quadrados. Se uma planta ocupa 64 metros quadrados, o que acontece? 10 mil, que é a quantidade de metros quadrados que tem no hectare, dividido por 64. Sabe quantas plantas dão? Apenas 156, né? 156 menos 180, você tem 24 plantas a menos em cada hectare, se você deixa de plantar nesse esquema aqui. Se você opta por plantar no esquema normal, apenas no esquema quadrado que a gente fala de 8 por 8, certo? Então você tem 24 plantas a menos. E esse valor aí nada mais é do que os 15% dos 180. Enfim, gente,
Esse 180 ele dá um númerozinho quebrado, dá 180, alguma coisa. Só que nós não temos vírgula alguma coisa, né? A gente não pode ter 180,5 plantas. Ou é 180 ou é 181, certo? Então, ó, aí está o cálculo, é assim que se faz, tá? Se tiverem dúvidas, né, venham até mim, me perguntem, mas eu creio que está bem explicado aí. Só tomem cuidado na hora de fazerem os cálculos aqui, que às vezes vocês querem colocar tudo direto e reto na calculadora, eu percebo muito isso, né? Às vezes você já faz 10.000 dividido por L vezes H de uma única vez, igual esse daqui, né? Você faz 10.000 dividido por 8 vezes 6,92 e dá um igual na calculadora. Ela não sabe quem é que vai fazer primeiro. Aí ela dá um valor lá todo doido. Então tomem cuidado, então façam o passo a passo, tá? Então aqui, ó, frisando novamente, a primeira coisa, tire primeiro a raiz quadrada de 3, multiplique o valor que deu por 8 e depois divida por 2. Vai dar isso daqui. Depois você pega 8, que é do espaçamento, multiplica pela altura, que é 6,92, vai dar um valor aí. E você pega 10.000 e divide por esse valor, que vai dar 180, certo? Então, espero que tenha resolvido. Essa daqui é a marcação para coqueiro híbrido, né, que é um cruzamento entre o gigante e o anão. E esse daqui agora para coqueiro anão. Esse daqui é 7,5 por 7,5 por 7,5. Então, esse daqui eu vou deixar para vocês praticarem. Aí estão as duas fórmulas e espero que vocês façam aí a prática com elas, tá? Vamos lá, abertura da cova, tranquilo. Aqui tem um espaçamento que eu acho gigantesco, né? 60 por 60 por 60 centímetros, é uma cova grande. Ou então até 80 por 80 por 80, isso é uma cova gigante, né? Essa cova aí é volume, né? Então vai dar cúbico, né? Centímetros cúbicos, isso daí vai ser uma cova gigante, né? Então, gente, o que é que eu indico? Quando você vai fazer aquela velha retórica, quando a gente vai fazer um plantio no terreiro de casa, plantar 3, 4 plantinhas, faz da maneira correta, né? Aquela, tira a primeira camada do solo, coloca para um lado, depois escava o restante, né? Pega um pouco do seu esterco, do seu adubo, do seu calcário, qualquer coisa que seja, mistura com aquela parte que você tirou da parte de cima do solo, a superficial, mistura tudo, depois junta para dentro, né? Junto com a mudinha ali. Quando você vai fazer uma grande plantação, então isso tem que tomar cuidado por conta de viabilidade, de demora, de gasto com mão de obra, né? Que às vezes fica assim, o valor fica muito, né, exorbitante e você vai passar aí anos para tentar recuperar esse valor do custo que você teve com a implantação. Então tomem cuidado sempre com isso, tá? Uma outra situação aqui é os valores que a gente coloca. Isso daqui é um dado, né? São valores que a Embrapa recomenda. Só que a Embrapa ela recomenda muito já o pacote tecnológico. Então isso daqui é para aquele agricultor que ele não tem análise do solo. Então ele vai fazer mais ou menos no olho, vai. Então, ó, uma lata de esterco, mais ou menos 20 litros, isso é por cova, tá? Ou então 20 litros de esterco bovino ou então 10 litros de esterco de aves. Olha a quantidade que é em uma única cova. 800 gramas de super simples, que é um adubo rico em fósforo, e 30 gramas de FTE-BR12, que é um adubo rico em micronutrientes, tá? Olhem a quantidade. Aqui vai o fósforo e os micronutrientes. E cadê o nitrogênio e o potássio, né? O nitrogênio já vai na forma de esterco, aqui uma grande quantidade. E potássio você vai aplicar em cobertura. Isso daqui é adubação de plantio ou de fundação, tá? Depois a gente vem, ó. Olha uma situação aqui, ó. Essa você faz quando você vai implantar, né? Vai fazer a covinha lá, que vai fazer essa adubação junto com o material da cova, tá? É uma adubação de fundação. Aqui também é uma adubação de fundação ou adubação de cobertura. Essa daqui acontece mais ou menos um mês depois que você faz isso, né? Que você implantou ali, fez o transplantio da muda no campo. Essa adubação aqui agora, você vai fazer, ó, 300 gramas de ureia e potássio agora, tá vendo?
ou 300 gramas de ureia ou 500 de sulfato de amônio, que são fontes de nitrogênio, tá? Com 200 gramas de cloreto de potássio. Então, o adubo que você não colocou aqui, ó, você só colocou fósforo e micronutrientes, você vai colocar agora um mês depois, que é o potássio, né, e o nitrogênio. O que acontece aqui? Isso, como eu falei para vocês, é pacote da Embrapa. Então, ele estipula um valor que seja mais ou menos ótimo, mas ela desconhece a análise do solo de cada um dos agricultores, dos produtores. Então, você só deve fazer isso com uma análise em mãos, tá? Isso é coisa de engenheiro agrônomo, análise em mãos. Como é que eu aplico? Aqui está mais ou menos uma noção, para coqueiro anão e para gigante, tá? Então, para coqueiro anão, você faz aí mais ou menos uns 50, né? Pega aí em torno de 50 centímetros do caule, né? Você pega aqui da base do caule, faz em torno de 50 centímetros e faz uma roda. Essa parte aí dos 50 centímetros que você faz aí, essa circunferência, aqui você não vai aplicar adubo no tronquinho da planta, não. O adubo vai ser agora aplicado aonde? Aí você tem, desses 50 centímetros, você faz mais 1,5 metro, né? E aí você faz um novo círculo, e essa circunferência aí, essa parte que vai ficar nesse meio, né? Esse 1,5 metro que tem aí nessa circunferência aqui, ó, é onde você vai fazer a aplicação do adubo, tá? Então, recapitulando, ó, 50 centímetros distante do tronco da planta, tá? Fez a circunferência, aí marca 1,5 metro ou 150 centímetros, no caso, é a mesma coisa. Marca 1,5 metro, faz o círculo novamente, para ver quanto que dá, e você vai fazer a aplicação de adubo somente nessa zona aqui, ó. Não é lá no tronquinho da planta e nem mais distante do que isso daqui, né? Desse 1,5 metro que está. No caso, o que vai acontecer aqui? A zona de absorção aqui boa da planta vai estar em torno de 2 metros por aí, tá? Do tronco. Essa é mais ou menos uma zona boa. Então, se você não tiver, né, paciência, ou então achar que isso aqui vai demorar, vai dar muito, né, trabalho para se fazer, e dá, então você estipula mais ou menos de 1,5 metro. Tá? Você estipula da planta, aqui ó, peguei a planta, aí eu tenho ó, 50 centímetros, né? Então de 50 centímetros aqui eu tenho mais 1,50. Então daqui até chegar ao tronco dá 2 metros, correto? Então o que acontece aqui? Estipulem esses 2 metros. Nesses 2 metros o que você vai fazer a adubação principalmente é entre 1,5 metro até 2. Tá? Entre 1,5 metro até 2. Essa é a zona ótima de se fazer. Vamos lá. Entenderam bem isso daqui, né? Eu espero que sim. Então, 50 centímetros. Daqui para aqui tem 1,5, tá? Então, 2 metros eu estou querendo dizer que é a distância do tronco até essa zona aqui. Então, de 2 metros você caminha 50 centímetros para cá. Pode aplicar ao redor todinho aqui, mais ou menos. No olho, eu estou dizendo, tá? Quando a gente vai aplicar no olho. Então, baseie-se aí mais ou menos 1,5 metro a 2 metros e pode jogar. Porque a gente vai fazer principalmente essa adubação a lanço, tá? Vamos lá. Utilização de consórcio aí no pomar. Então, o que a gente tem? Por que a gente vai utilizar consórcio com coqueiro? De antemão, quando as plantas ficam grandes, é até complicado fazer consórcio, tá? Porque ela cobre bem, a não ser que você tenha um espaçamento um pouco maior, só que isso daí também diminui muito o número de plantas, né? Vocês notem que a quantidade de plantas já é pouca. Então, imagine você plantar 8 por 8 por 8, o espaçamento você só tem 180 plantas no hectare, então já é um número pouco. Então, o que acontece? Você opta por fazer esse consórcio principalmente na fase de implantação, tá? Então, aqui tem melancia, mas eu vou falar em outros mais na frente. Pode ser feito consórcio com várias outras espécies. Ou com plantação, ou então via animais ali, né? Olha só. Aqui tem uma situação, gente, de até 3 anos, né? E após esses 20 anos, você pode fazer esse consórcio aí, ó, com olerícolas e feijão, sem problema nenhum. Por quê?
Até 3 anos as plantas estão pequenas. A partir de 20 anos elas estão com a copa muito altas lá, então ela possibilita uma passagem de luz muito grande já, né? Então os espaços de luz que passa lá em cima, eles já conseguem chegar embaixo maiores, né? Então é aquela coisa. O tamanho da frecha que tem na sua telha da sua casa faz com que o buraquinho de luz que fique lá embaixo no seu piso seja bem maior do que o que está lá em cima, né? É uma condição bem interessante. Isso daí eu não vou entrar em detalhes, né? É uma coisa da física mesmo, da ótica. Então não vou entrar em detalhes nisso. Mas enquanto mais a planta fica alta, a luz que ela consegue deixar passar lá em cima, ela chega em maior quantidade lá embaixo, ela chega mais espalhada, né? Então você tira pelo buraco que você tem na sua telha, tem um buraquinho pequeno lá, passa um raiozinho de luz e quando ela bate lá na sua cerâmica lá embaixo no chão, o raiozinho está bem maior do que o buraco lá em cima. Então é isso que acontece. Aqui diz assim, evitar banana, cana-de-açúcar, mamão, abacaxi, né? Por conta de quê? Broca do olho. Quando a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês na frente, a grande maioria dos plantios de coco, eles são consociados nos primeiros anos com banana. Principalmente banana. Então isso daqui, só por conta de evitar a broca do olho, esquece, tá? Esquece isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A literatura, ela tem muita condição assim, evita isso, isso e isso por conta de tal doença ou tal praga. Gente, tem uma coisa que nós chamamos de regra e exceção. Então, na natureza, ataque de praga e doença não é regra, é exceção. Então, o que é isso? Pode ser que venha a acontecer, a ocorrer. Não é regra que você plantar lá vai ocorrer. Entendeu como é que funciona? Então, se ocorrer, se eu levar uma má sorte de ocorrer, então eu vou e tento controlar. Mas não é regra que vai acontecer, é uma exceção. Então, é bom tomar cuidado com esses clichês aí que são muito colocados, né, jogados pra gente. Outra coisa aqui, evitar gramíneas como arroz, milho, pastagem, tem muito isso. Então, mais uma vez, doença e praga é exceção e não é regra. E quando a gente vai ver, os plantios de coqueiro em si são muito consociados, principalmente com banana, né? Principalmente no início. Esse daqui não, esse já é um pouquinho já velho, mas tá aí, banana e mandioca. Tranquilo, dá para produzir no meio? Planta, tá? Não atrapalha em nada e você tem outras duas culturas aí de interesse econômico que você pode estar aí, né, usufruindo. Outra situação aqui, planta tá pequena ainda, tal, feijão, milho, mandioca e na carreira, né, na linha de plantio do coqueiro, a famosa glericídia, que é uma espécie que fixa muito nitrogênio, né, e tem uma produção de biomassa muito grande. Então, é uma planta interessantíssima para a gente fazer esses sistemas de consórcio também. Depois, com o tempo, você pode cortar ela, então os restos culturais irão apodrecer, irão decompor. Isso é um material riquíssimo em nitrogênio, tá? Olha um outro cultivo aí, Lembram lá que um dos que não era para plantar era com mamão? Tá aí. Coco com mamão, bonitão os dois aí, não tá atrapalhando em nada. Nos primeiros anos, dá um pouquinho, uma pequena surra no coqueiro, né? Porque ele limita um pouco a condição principalmente de luz. Só que não é preponderante não. Isso daí o ganho que você vai ter com a cultura que você está consociando é bem maior, né? E você vai passar aí ter somente um atrasozinho no desenvolvimento do coqueiro. Olha um outro aqui, isso é com café, tá? Coqueiro consociado com café. Essa imagem tá ruim, mas é cupuaçu. Aqui novamente com glericídio, Isso daqui é para fixação de nitrogênio, tá vendo? A pessoa fez esse plantio aqui, plantou tudo aí embaixo dos coqueiros para fixação de nitrogênio no solo, produzir biomassa. Depois, com o tempo, você pode muito bem matar isso daí, né? Você faz roça e pode aplicar um dessecante. Então, isso aí tem um material riquíssimo aí em nitrogênio. Aqui com feijão, tem problema. Os primeiros anos também pode ser feito com feijão. E aí, fugindo disso, né? Dentre todos esses, só para eu não adiantar muito ali, só para eu dizer, dentre todos esses que eu mostrei aqui para vocês, tá? O que eu mais indico, principalmente na fase de implantação, quando as plantas estão pequenininhas, assim nesse estilo aqui, o que eu mais indico, banana, tá? Banana.
Banana é uma cultura interessantíssima para fazer consórcio com tudo que você quer fazer. Banana tem um aporte muito grande, né? A planta em si, ela tem a produção de biomassa grande. Ela tem uma condição de absorção muito grande de água nos tecidos, né? Então ela é uma planta que ela é muito rica em água, né? Você corta a banana ali, o pseudocaulo dela é cheio de água. Então a banana ela propicia um microclima muito interessante para principalmente essas culturas aí que precisa de um pouco menos insolação e um climazinho um pouco mais ameno, principalmente nos primeiros anos depois do plantio. Então, banana é sempre bem-vinda. E outra coisa que não é só por isso, é porque banana é rápido, né? 8 meses você já está tirando o cacho e é fácil também de rapidamente você controlar, ou seja, você erradicar quando você quiser só o coqueiro. Aí você vai dizer, mas eu posso estar plantando feijão. Mas você só vai plantar feijão aqui, primeira coisa. Ou se você irriga direto a área toda, para você estar plantando feijão, tirando um e colocando o outro, né? Porque você não vai ficar fazendo isso, porque uma vez feito um plantio aqui, você colheu, aí agora eu vou plantar em cima feijão de novo? Não, é praga demais, então a gente não faz isso, né? Então geralmente a gente planta e deixa para plantar no outro ano. Para você plantar e plantar no outro ano, você está perdendo a área também, né? Você está deixando de produzir alguma coisa. Então é bom que faça com culturas ou perenes ou semi-perenes, né? Nesses primeiros anos aí. Eu indico fazer com banana. Aqui eu já expliquei para vocês lá na aula sobre açaí. É a condição de cálculo de calagem, tá? Pratiquem também, né? A mesma coisa do que está lá, tá aqui, ó. A mesma formulazinha, é o cálculo de calagem, tá? Para o coqueiro, a gente precisa de uma saturação por base de 60%. É pouca, né, a saturação. O coqueiro não exige muito isso. Para a gente ter uma noção aí, 50% de saturação por base, acima de 50% já é considerado um solo fértil. Abaixo de 50% não é um solo fértil, né? Por isso que acima de 50 a gente chama eutróficos e abaixo a gente chama distrófico, né? Então é só 60% que o coqueiro precisa. Então você faça aí o cálculo com PRNT de 80, você vai ver a necessidade aí que o coqueiro precisa de calagem, lembrando sempre que é em toneladas por hectare, o valor final, tá? Aqui tem uma recomendação de adubação, tanto para a formação em função dos anos ali, ó, do transplantio, tá? Quanto para a produção. Então, para a formação vem até 4, 5 anos, porque esse é o período mesmo que a planta está se formando. Apesar dela começar a produzir com 3 anos ali, 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses por aí, ela já começa a produzir, se estiver bem cuidada, bem tratada, né? Se forem matrizes, os frutos vierem de matrizes precoces. Então a gente já tem essa situação dessa produção, né? Mais ou menos 2 anos e 8 meses até 3 anos. Mas até 5 aí, mais ou menos, a planta está se formando ainda, porque ela começou a produzir ali agora. Então ela ainda produz pouco coco, né? São pouquíssimos cocos ainda nos cachos. E ela vai realmente chegar numa fase já de plena produção a partir daqui, de 5 anos em diante. Certo? E aí de 5 anos em diante a gente tem a adubação de produção, que são essas daqui. Tá? Então, ó, aqui tem para formação e aqui tem para produção. Peguem uma aí delas qualquer, pegue a mesma análise de solo anterior, que era para calagem, e vocês façam aí uma prática em si, calculem a necessidade. Né? Eu coloquei aqui de 3 a 4 anos, para vocês pegarem essa linha apenas e ver quanto que vocês têm que aplicar no coqueiro. Tá? Notem as quantidades de adubo, tá? Notem as quantidades como são um pouco exageradas. Aqui está grama planta, tá vendo? Ó? Gramas plantas, nesse caso aqui embaixo é quilo por hectare. Aqui vocês notem, né? Se você tem uma pequena quantidade de potássio no seu solo, ó, entre 0 e 1,5 milimol por decímetro cúbico, para uma planta de 3 a 4 anos você tem que aplicar praticamente 1 kg de K2O, ou então nada mais de que de potássio. E aí você pega, se você vai aplicar praticamente 1 kg, que é 960 gramas de potássio, se eu for utilizar cloreto de potássio, que é 60%, quanto que eu tenho que aplicar de cloreto de potássio para suprir essa necessidade aqui. Então vocês irão fazer esse cálculozinho aí, tá ok? Então eu chego ao fim de mais uma videoaula, né?
Espero que tenham todos entendido. Se tiverem dúvidas, estou à disposição, né? Mais uma vez, entrem em contato comigo, mandem mensagem, pode ligar, né? Estou sempre aí disponível para sancionar qualquer dúvida de vocês.